Seja bem-vindo ao mundo marcial. Taekwondo é uma forma de combate de mãos vazias que envolve o uso de todo o corpo. Tai significa chutar, ou esmagar com os pés, Kon implica socar, ou destruir com a mão ou punho, e Do significa caminho, ou método. Taekwondo, assim, é a técnica de combate desarmado para defesa pessoal que envolve a aplicação habilidosa de técnicas que incluem socos, chutes saltitantes, bloqueios, esquivas, ações de aparar com as mãos e os pés. É mais do que uma mera habilidade de luta física, pois representa um modo de pensar e um padrão de vida que exige disciplina estrita. É um sistema de treinamento tanto da mente quanto do corpo, no qual grande ênfase é colocada no desenvolvimento do caráter moral do aprendiz. Taekwondo é uma arte marcial que na forma, hoje, de autodefesa evoluiu combinando muitos estilos diferentes de artes marciais que existiam na Coreia nos últimos 2000 anos e alguns estilos de artes marciais de países que cercam a Coreia. O Taekwondo incorpora os movimentos lineares abruptos do karatê e os padrões circulares e fluidos do Kung Fu com técnicas nativas de chute. Mais de 50 movimentos de mão seculares tipicamente chineses podem ser identificados no Taekwondo moderno. Alguns dos estilos de artes marciais anteriores que contribuíram para o Taekwondo são Teang Soo, Tak Kyon, também conhecido como Subak, Taekwondo, Kung Fu e Taekwondo. Há também influências de Judô, Karatê e Kung Fu. Os primeiros registros da prática do Taekwondo datam de cerca de 50 a.C. Durante esse tempo, a Coreia foi dividida em 3 reinos: Silla, que foi fundado na planície de Gyeonggu em 57 a.C., Goguryeo, fundado no Vale do Rio Yalu em 37 a.C., e Paesh, fundada na área sudoeste da Península Coreana em 18 a.C. Taekyon, também chamado de Subak, é considerado a mais antiga forma conhecida de Taekwondo. Pinturas desse período foram encontradas no teto do Muyeonchong, um túmulo real da dinastia Goguryeo. As pinturas mostram pessoas desarmadas usando técnicas muito semelhantes às usadas pelo Taekwondo hoje. Embora o Taekwondo tenha aparecido pela primeira vez no reino Goguryeo, são os guerreiros Hwarang de Silla que são creditados com o crescimento e disseminação do Taekwondo por toda a Coreia. Silla era o menor dos 3 reinos e estava sempre sob ataque de piratas japoneses. Silla recebeu ajuda do rei Gwangaeto e seus soldados do reino Goguryeo para expulsar os piratas. Durante este tempo, alguns guerreiros Silla selecionados receberam treinamento em Taekyon pelos primeiros mestres de Goguryeo. Os guerreiros treinados em Taekyon ficaram então conhecidos como Hwarang. Os Hwarangs criaram uma academia militar para os filhos da realeza em Silla chamada Hwarangdo, que significa o caminho da masculinidade florescente. O Hwarang estudou Taekyon, história, filosofia confucionista, ética, moral budista e táticas militares. A composição da educação Hwarangdo foi baseada nos 5 códigos de conduta humana escritos por um erudito budista: educação fundamental, Taekyon e habilidades sociais. O Taekyon foi espalhado por toda a Coreia porque os Hwarang viajaram por toda a península para aprender sobre as outras regiões e pessoas. Durante a dinastia Silla, 668 a 935 d.C., o Taekyon era usado principalmente como esporte e atividade recreativa. O nome de Taekyon foi alterado para Subak e o foco da arte foi alterado durante a dinastia Goryeo, 935 a 1392 d.C., quando o rei Uijong estava no trono de 1147 a 1170. Ele mudou o Subak de um sistema que promove a aptidão para principalmente uma arte de luta. O primeiro livro amplamente distribuído sobre Taekwondo foi durante a dinastia Yi, 1397 a 1907. Esta foi a primeira vez que Subak se destinava a ser ensinado ao público em geral. Nos anos anteriores, o conhecimento era limitado aos militares. Durante a segunda metade da dinastia Yi, os conflitos políticos e a escolha de usar o debate em vez da ação militar quase levaram à extinção de Subak. A ênfase da arte foi alterada de volta para a aptidão física e recreativa. A falta de interesse fez com que o Subak, como arte, se tornasse fragmentado e pouco praticado em todo o país. Em 1909, os japoneses invadiram a Coreia e ocuparam o país por 36 anos. Para controlar o patriotismo da Coreia, os japoneses proibiram a prática de todas as artes militares, a língua coreana e até queimaram todos os livros escritos na Coreia. Esta proibição foi responsável pelo interesse renovado em Subak. Muitos coreanos se organizaram em grupos clandestinos e praticaram as artes marciais em templos budistas remotos. Outras pessoas deixaram a Coreia para estudar artes marciais em outros países como China e Japão. Em 1943, Judô, Karatê e Kung Fu foram oficialmente apresentados aos residentes coreanos e as artes marciais ganharam popularidade. Em 1945, a Coreia foi libertada. Nos últimos anos antes da libertação, havia muitas variações diferentes de Subak e Taekyon na Coreia. Isto foi devido a todas as outras artes marciais influências sobre ele. A primeira escola de Taekwondo foi iniciada em Yongchun, Seul, Coreia em 1945. Muitas escolas diferentes foram abertas de 1945 a 1960. Cada escola alegava ensinar a arte marcial coreana tradicional, mas cada escola enfatizava um aspecto diferente do Taekyon Subak. Isso fez com que diferentes nomes surgissem de cada sistema. Alguns deles foram Soubek-do, Kwonbo, Kong Soo-do, Tai Soo-do e Kang Soo-do.
O maior ponto de virada para as artes marciais coreanas começou em 1952. Durante o auge da Guerra da Coreia, o presidente Sin Ma-rei assistiu a uma apresentação de 30 minutos de mestres de artes marciais coreanas. Ele ficou especialmente impressionado quando Tai Hainan quebrou 13 telhas com um único soco. Após a demonstração, Rei conversou com Hong Hai-choi sobre as artes marciais. Ele então ordenou que seus chefes militares exigissem que todos os soldados coreanos recebessem treinamento nas artes marciais. Isso causou um tremendo aumento nas escolas e alunos de Taekwondo. O presidente Rei também enviou Tai Hainan para Benin, Geórgia, para treinamento em radiocomunicações. Enquanto estava lá, Tai Hainan deu muitas demonstrações de artes marciais e recebeu considerável publicidade na mídia. Durante este mesmo período de tempo na Coreia, grupos de comandos especiais de soldados treinados em artes marciais foram formados para lutar contra as forças comunistas da Coreia do Norte. Uma das forças especiais mais famosas era conhecida como Tigres Negros. A Guerra da Coreia terminou em 1953. Em 1954, o general Hong Hai-choi organizou a 29ª Infantaria na ilha Jeju, na costa coreana, como ponta de lança e centro de treinamento de Taekwondo nas Forças Armadas. Em 11 de abril de 1955, em uma conferência de mestres de Khan, historiadores e promotores de Taekwondo, a maioria dos mestres de Khan decidiu fundir seus vários estilos para benefício mútuo de todas as escolas. O nome Tai Soo-do foi aceito pela maioria dos mestres Khan. 2 anos depois o nome foi alterado novamente, desta vez para Taekwondo. O nome foi sugerido pelo general Hong Hai-choi, que é considerado o pai do Taekwondo. Taekwondo foi sugerido por Choi por causa de sua semelhança com o Taekwondo, e assim dá continuidade e mantém a tradição. Além disso, descreve técnicas de mão e pé. A dissensão entre os vários clãs que não se unificaram continuou até 14 de setembro de 1961. Então, por decreto oficial do novo governo militar, os clãs foram ordenados a se unificarem em uma organização chamada Korea Taekwondo Association, KTA, com o general Hong Hai-choi eleito como seu primeiro presidente. Em 1962, o KTA reexaminou todas as faixas pretas para determinar os padrões nacionais e também em 1962, o Taekwondo tornou-se um dos eventos oficiais no Encontro Nacional de Atletismo na Coreia. A KTA enviou instrutores e equipes de demonstração em todo o mundo. John Rei, que é considerado o pai do Taekwondo americano, frequentou o San Marcos Southwest Texas State College, e mais tarde ensinou um curso de Taekwondo na faculdade e formou um clube público de Taekwondo. Na Coreia, o estudo do Taekwondo se espalhou rapidamente do exército para escolas e faculdades. Em março de 1966, Choi fundou a Federação Internacional de Taekwondo, ITF, da qual também atuou como presidente. Choi mais tarde renunciou ao cargo de presidente da KTA e mudou sua sede da ITF para Montreal, Canadá, de onde se concentrou na Organização Internacional do Taekwondo. Sua ênfase está na metodologia de autodefesa, não particularmente no esporte. Em 1974, Choi relatou que cerca de 600 instrutores qualificados da ITF foram distribuídos em todo o mundo. Yang Won-kim foi eleito o novo presidente da KTA. Sentindo que a Coreia era a pátria-mãe do Taekwondo e que a sede mundial deveria estar localizada lá, ele dissolveu a conexão da ITF com a KTA e em 28 de maio de 1973 criou um novo órgão internacional chamado Federação Mundial de Taekwondo, WTF, que coincidiu com o primeiro campeonato mundial de Taekwondo que foi realizado em Seul, Coreia. Na primeira reunião inaugural, Won-kim foi eleito presidente da WTF e elaborou uma carta para a federação. A WTF é a única organização oficial reconhecida pelo governo coreano como órgão regulador internacional do Taekwondo. A Federação Mundial de Taekwondo desde então fez um grande esforço para padronizar as regras do torneio e organizar competições de classe mundial. Após o segundo Campeonato Mundial de TKD em Seul, a WTF tornou-se afiliada da Assembleia Geral da Federação Internacional de Esportes, GAES, que tem vínculos com o Comitê Olímpico Internacional, COI. O COI reconheceu e admitiu a WTF em julho de 1980. Em 1982, a Seção Geral do COI designou o Taekwondo como um esporte de demonstração oficial para os Jogos Olímpicos de 1988 em Seul, Coreia. Desde o nascimento oficial do Taekwondo moderno em 11 de abril de 1955, seu desenvolvimento como esporte tem sido rápido. Mais de 30 milhões de pessoas praticam Taekwondo em mais de 156 países. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.